Olá, está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias desta terça-feira. Já quase no limite da área ocupada, o aterro sanitário de São José dos Campos está com um prazo de vida útil bastante restrito. Essa situação tem mobilizado o poder público, que busca alternativas para o problema. Uma dessas possíveis alternativas está em um projeto de lei aprovado pela Câmara que autoriza a Prefeitura a adquirir um terreno por meio de permuta que pode ajudar a expandir a área total do aterro. Ainda assim, segundo os especialistas, é preciso pensar soluções mais eficazes e sustentáveis no serviço de coleta e reaproveitamento de lixo na cidade. Essa é também uma cobrança da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Diariamente, centenas de toneladas de lixo são enviadas para o aterro de São José dos Campos, e é para esta área que vão parar os materiais que não conseguem ser reaproveitados ou reciclados. Por enquanto, o local consegue atender a demanda da nossa cidade, mas não por muito tempo. Para mudar essa situação e ampliar a vida útil do aterro, a Câmara aprovou um projeto de lei que autorizou a Prefeitura a adquirir, por meio de permuta, este terreno que fica ao lado do aterro. O local, que pertencia ao Centro de Tradições Gaúchas, vai ser utilizado para expandir a área total do nosso aterro, o que, segundo o diretor-presidente da Urban, José Nabuco Sobrinho, pode garantir mais 5 anos de vida útil. Existe uma necessidade de fazer a troca, a ampliação do nosso aterro, e para essa ampliação, essa área do CTG, que ela já está dentro de uma área certificada pela CETESB, né, desde que foi feito o aterro, aí a gente vai poder fazer essa expansão utilizando essa área. Com essa expansão, essa expansão provavelmente vai ser coberta por mais uns 5 anos, então o total passa a ser perto de 8 anos a vida útil do aterro de São José dos Campos. O projeto foi bem recebido pelo vereador Milton Vieira Filho, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Ele defende medidas que possam ampliar o aterro, mas também alerta que o local está no limite da vida útil. Nós sabemos que o nosso aterro ele tem uma vida útil aí de 8 a 10 anos, né? Não vai se prolongar mais do que isso. Então, São José dos Campos também não tem mais áreas para novos aterros. Então, acho que ampliar esse aterro, essa área do aterro, vai ser muito importante aqui para a cidade, tendo em vista que a gente não tem mais área para um novo aterro. Este professor, que é especialista em gerenciamento de resíduos, também avalia positivamente a expansão do aterro, mas com ressalvas. Segundo ele, aumentar a área do local não é suficiente para prolongar por muito tempo a vida útil do aterro, fora os impactos ambientais que essa prática pode causar. Ele defende que é preciso pensar políticas que promovam o reaproveitamento dos nossos resíduos, assim como a redução da quantidade de lixo produzido na cidade. Outro objetivo é ampliar o trabalho de reciclagem e o foco em práticas sustentáveis, como a compostagem. Uma boa parte desse resíduo orgânico que a gente envia, que vai de fato para o aterro, poderia virar compostagem. Então, num primeiro momento, a compostagem seria uma alternativa bastante interessante, né, de se trabalhar para reduzir esse volume e aí dar mais vida útil para o aterro. Sobre o assunto da compostagem, ainda no primeiro semestre deste ano, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara chegou a realizar uma reunião pública com ambientalistas para pensar políticas públicas que pudessem incentivar essa prática na cidade como alternativa para diminuir os resíduos enviados ao aterro. O debate foi conduzido pelo vereador Milton Vieira Filho e também contou com a presença dos parlamentares Marcelo Garcia e Amélia Naomi, membros da Comissão de Meio Ambiente. É muito importante ter esses debates, né? Eu, como presidente da comissão, estou conectado com a sociedade, com alguns ambientalistas, com os membros da Comissão de Meio Ambiente, para a gente estar debatendo, discutindo, levando esse assunto adiante, para a gente poder ter sim uma qualidade de vida melhor aqui para a cidade e o meio ambiente ser futuro das próximas gerações, né? Para o diretor-presidente da Urban, a compostagem poderia ser uma alternativa viável, mas ainda não é a solução para garantir maior vida útil do aterro. Existem outras possibilidades, né, de fazer algum tratamento no lixo, para também diminuir o lixo, que está em estudo, né? A gente já tem trabalhado com isso, procurando alternativas para a redução do lixo. E também, caso isso não seja possível, no futuro próximo, aí, como uns perto de 8 anos, ainda existe a possibilidade também de fazer um novo aterro em São José,
como também existe a possibilidade de mandar o lixo para fora de São José, como aterros particulares que tem aqui na região. Além dessas alternativas práticas no tratamento e gerenciamento dos resíduos, o professor Edivaldo aposta em campanhas e projetos educativos para conscientizar a população sobre a importância do cuidado com o lixo. Divulgar, trabalhar a educação ambiental, né? Trabalhar forte, né? Todas as esferas, então não só o executivo, o legislativo, toda a comunidade trabalhar isso daí. E uma forma de logística também que é importante para que o usuário, né, nós, cidadãos, possamos ofertar essa demanda nossa, que é o nosso resíduo orgânico. Então, é uma política de educação ambiental forte, mas também uma política porque a gente precisa incentivar essas cadeias produtivas, okay? E trabalhar a logística, que é extremamente complicada. E por falar em educação e consciência, o vereador Milton Vieira Filho também pede a participação de todos no descarte correto do lixo. Deixar também até um recado para a população, para poder ter consciência, né? Fazer a reciclagem dentro da sua casa, estar ali contribuindo de alguma forma com a coleta seletiva no seu prédio, de alguma forma, para que a gente possa ter sim aí tanto no aterro sanitário um melhor, né? E com um ambiente propício aqui no meio ambiente para a cidade, para a própria população. E mudando um pouco de assunto, agora a gente fala de mercado de trabalho. Se você está em busca de emprego aqui em São José, então fique de olho na nossa agenda de serviços com as vagas de trabalho disponíveis no PAT. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de cozinha, ajudante de obras, armadores de concreto, armadores de ferro, arte finalista, assistente administrativo, assistente de prevenção de perdas, atendente de balcão de frios, auxiliar contábil, auxiliar de engenharia encarregado de obras, auxiliar de expedição, auxiliar de inventário, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de monitoramento eletrônico, auxiliar de produção, auxiliar fiscal, azulejista, caldeireiro, chefe de serviço de limpeza, conferente de carga, costureiro, cozinheiro geral, educador físico, eletricista, empacotador, encanador industrial, estágio auxiliar contábil, estágio auxiliar de escritório, estágio designer gráfico, estágio em nutrição, estoquista, funileiro de automóvel, instalador de drywall gesseiro, instalador de esquadrias de alumínio, instalador de sistemas eletrônicos, instalador de som e acessórios automotivos, mecânico alinhador, mecânico de ar-condicionado e refrigeração, mecânico de automóveis, meio oficial de serralheiro, montador de móveis, montador de móveis planejados, motorista de guincho, operador de caixa, operador de extrusora de borracha e plástico, padeiro, pedreiro, psicólogo, repositor, serralheiro, soldador, técnico de segurança do trabalho, telhadista, terapeuta ocupacional, vendedor pracista e vendedor projetista. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E é sempre bom falar de arte e cultura, né? Essa é a proposta do projeto História Contada, realizado pelo Instituto Federal de São Paulo, em São José dos Campos. A ideia é discutir assuntos relevantes para a nossa cidade, mas de uma forma descontraída e com muita informação. E a equipe do Instituto tem um convite para todos nós. Amanhã tem mais uma edição do projeto e vai rolar um bate-papo sobre o passado de São José, em especial a fase sanatorial, que foi fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade. A Rafaele Franco conversou com uma das idealizadoras do projeto e traz todos os detalhes para a gente.
Olá a todos, é isso mesmo, Guerra. O Instituto Federal de São Paulo, aqui de São José dos Campos, ele está com um projeto super legal, que é uma roda de conversa para falar sobre a fase sanatorial da cidade. Por exemplo, como será que as pessoas faziam para se divertir naquela época, não é? Olha, eu vou tirar todas as dúvidas sobre como assistir essa roda de conversa com a professora Flávia Dávila, ela é coordenadora do projeto. Flávia, o que é o projeto? O projeto de extensão Home Off, ele acontece desde agosto do ano passado e por meio dele a gente tenta incentivar as pessoas a produzirem arte, mandarem para a gente compartilhar nas redes sociais. E também os nossos alunos, eles produzem uma série de conteúdos relacionados à arte, à história da arte e também à educação. Por exemplo, a gente tem um quadro chamado Dicas de Estudo, em que a gente compartilha uma série de informações legais para quem está aí nessa fase de se preparar para vestibular, coisa e tal. E dentro do projeto de extensão, a gente tem esse quadro chamado História Contada, que que ele entrou em ação efetivamente a partir de agora de setembro deste ano, e a gente tenta, por meio desse quadro, falar sobre a identidade, sobre a memória joseense, vale paraibana, tá? Talvez dando ênfase para a história oral, para a história que não é contada nos livros, né? Dando voz aos mestres da cultura popular e assim por diante. Sim. E o tema dessa próxima roda de conversa, na época sanatorial, como que é? Sim. Então, para nós é muito interessante discutir o período sanatorial, porque a gente acredita que é uma fase que foi muito apagada, né, da história de São José dos Campos. A gente tem uma série de espaços cuja história, né, desse período foi apagada. Por exemplo, o Parque Santos Dumont, ali funcionava um sanatório. E a gente não tem nenhuma informação que remeta aquele espaço a essa fase histórica, né? E como você disse no começo da conversa, né? Como é que será, para além da doença, como é que será que as pessoas faziam para se divertirem, né? O que as mantinham entretidas também, né? Então, o professor Antônio Carlos Oliveira, ele é especialista, pesquisou bastante sobre esse período histórico. Nós temos a Zuleika Sabino, que também é historiadora, que é uma colaboradora do projeto, que fará a mediação nessa roda. E eles farão um bate-papo sobre esse período. E, claro, não deixarão de estabelecer uma ponte com os dias atuais, porque a gente também vive um momento, né, dessa questão do afastamento, do distanciamento, e esse período sanatorial teve isso também, né? Das pessoas terem que estar distantes umas das outras, tá? Sim. Todas as conversas, elas são divulgadas nas redes sociais, né? Como que as pessoas podem fazer para participar? Exatamente. O projeto de extensão, de modo geral, acontece completamente de modo virtual, nas redes sociais, né? E para participar dessa roda, nós a transmitiremos no Instagram do projeto, que é o Extensão Home Off. Então, basta acessar o perfil lá do nosso projeto no Instagram e acompanhar. Tá? Certo. Muito obrigada, viu, professora? Imagina, eu que agradeço. Gente, olha, só para reforçar, então, o bate-papo, esse que a gente comentou, ele acontece nessa quarta-feira, é dia 22, e é às 19 horas da noite, às 7 horas. Você pode acompanhar tudo pelo Instagram deles. O Instagram é @extensãohomeinoff, a gente vai colocar escrito, e é sem acento, tá? É com você, Lucas. Muito obrigado, Rafael. Eu vou aproveitar e reforçar o convite, então, hein, para todo mundo. O bate-papo sobre a fase sanatorial de São José dos Campos vai ser transmitido ao vivo no Instagram do projeto às 7 horas da noite da quarta-feira, amanhã. E falando agora sobre esporte, você sabia que amanhã é comemorado aqui em São José o Dia do Atleta Paralímpico? Pois é. Nós vamos aproveitar a data para valorizar esses atletas que são exemplos de garra e superação e têm levado o nome de São José para o pódio de várias competições, incluindo as Paralimpíadas de Tóquio. São histórias de pessoas que venceram os próprios limites e merecem o nosso reconhecimento. O esporte foi um divisor de águas na vida de Alan. Cego desde que nasceu, ele saiu de Paraibuna, ainda adolescente, para morar em São José dos Campos, onde conheceu o goalball e se tornou um dos principais nomes da modalidade. Com mais de 10 anos de carreira no esporte, ele já participou de várias competições e no ano passado ajudou a equipe de São José a chegar ao 3º lugar no Campeonato Brasileiro, isso sem contar a atuação na seleção brasileira. Eu tive a oportunidade de conhecer o esporte e o esporte transformou a minha vida. Eu saí de uma cidade pequena, hoje vim para São José, construí minha família aqui em São José, estou construindo a minha carreira de atleta aqui em São José, porque o esporte me proporcionou tudo isso. Alan faz parte de um grupo de cerca de 130 para-atletas, divididos em 9 modalidades.
Eles fazem parte do Instituto Athlon, que desenvolve o paradesporto em São José e disponibilizou 6 atletas para as últimas Paralimpíadas, disputadas em Tóquio, no Japão. Esses esportistas comemoram em 22 de setembro o Dia Nacional do Paraatleta. Por meio de um projeto de lei, aprovado na Câmara, a data também foi inserida no calendário oficial de eventos da cidade. Para Kelvin Bacos, diretor do Instituto Athlon, comemorar esse dia é importante para que os esportes adaptados sejam cada vez mais divulgados. É um dia muito importante que só por ter esta data ele mostra a importância que o esporte paralímpico está tomando, né? Nós temos certeza aí que dia após dia o esporte para as pessoas com deficiência estão tomando espaço. Toda a comemoração, né, é fruto aí do trabalho deles, que mostra essa valorização aí. Divulgação que pode ajudar a superar a falta de visibilidade dos esportes paralímpicos, já que para Alan e Kelvin, os veículos de comunicação poderiam dar mais espaço ao paradesporto nacional. O esporte convencional, a todo momento estão ali, né, mostrando, tem jogadores aí que se destacam, né, e hoje o esporte paralímpico não, tem um cara ali que se destaca muito, mas a mídia não vê como isso. Daí fica difícil das empresas conhecerem o esporte, né. É muito importante que os veículos de comunicação, cada vez mais eles proporcionem esse espaço, porque nós temos certeza que levando o conhecimento do esporte para pessoas com deficiência, então essas pessoas que estão em casa, elas vão ter a oportunidade de procurar uma prática esportiva. E a Câmara de São José trabalha para o melhor desenvolvimento do paradesporto na cidade com a criação de políticas públicas. Segundo o vereador Fabião Zagueiro, presidente da Comissão de Cultura e Esporte da Câmara, o incentivo ao esporte para pessoas com deficiência é muito importante. O esporte, independente da dificuldade da pessoa, eu acho que aumenta a autoestima, né? Então é importante os vereadores, a Câmara Municipal, até o nosso próprio prefeito está disposto a sempre estar ajudando esse pessoal. Ainda de acordo com o parlamentar, o fomento do esporte paralímpico na cidade pode favorecer a descoberta de novos talentos de São José, não só no goalball, mas também em outras modalidades presentes nas Paralimpíadas. A gente tem como exemplo aí o futebol de 5, né? Que foi medalha de ouro. Eu levo para o lado do futebol aí. Quem sabe a gente possa também montar equipes, né, preparadas, não só de seleção, mas nos bairros. Então, eu acho que através aqui de projetos destinados a essas pessoas, será muito importante. Transformações que só o esporte pode causar na vida dos atletas, sejam os mais experientes ou os mais novatos, independente da limitação física. O esporte ele transforma as pessoas, ele mostra um novo caminho para a pessoa, né? Então nós temos certeza que aquela pessoa que tem deficiência, que está em casa, que queira praticar uma atividade esportiva, vai se encontrar com a gente. E a gente vai para o tema da pandemia de Covid-19. Nós separamos no nosso boletim epidemiológico os números atualizados da doença aqui na cidade. Você confere agora a situação de São José dos Campos. E vamos ver a previsão do tempo para a tarde de hoje, também amanhã, quarta-feira. A tarde desta terça-feira é de muito sol e calor. A máxima atinge os 35 graus, mínima 18. Com a chegada da noite, as chances de chuvas são grandes.
A quarta-feira chega com uma queda brusca de temperatura e céu encoberto de nuvens, podendo chover pela noite. A máxima será de 21 graus, mínima 15. E o nosso boletim fica por aqui. Não se esqueça que hoje tem sessão aqui na Câmara, hein, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Então, até lá e um grande abraço para todo mundo.